Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super técnico, mas que no fundo tem tudo a ver com a nossa saúde, o critério PP3. Eu sei, o nome soa complicado, mas pensem nele como uma espécie de detetive digital. É uma ferramenta que cientistas usam para entender o nosso DNA e descobrir se uma pequena variação genética é só uma característica nossa ou, quem sabe, um sinal de alerta para alguma doença. Vamos juntos desvendar como ele funciona. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa do macro, entendendo o básico sobre o nosso alfabeto da vida. Depois a gente vai afunilando para entender como as variantes são classificadas, com foco total no critério PP3. E por fim, a gente abre de novo a visão para entender o impacto que tudo isso tem nos diagnósticos de verdade. Então, vamos começar pelo começo, certo? É sempre bom lembrar daquela ideia fundamental. O nosso DNA é como se fosse o código-fonte da vida. E o que faz cada pessoa ser única no mundo? São pequenas diferenças, quase como erros de digitação nesse código, que somadas criam a nossa individualidade. E essa é a definição de uma variante genética. É, basicamente, uma diferença no nosso código quando a gente compara ele com o de outra pessoa. E olha, o nosso genoma tem milhões delas. O grande desafio, claro, é conseguir separar o que é só parte da diversidade humana normal daquilo que pode, de fato, ter alguma importância para a nossa saúde. Para colocar ordem nessa bagunça toda, a comunidade científica, liderada pelo Colégio Americano de Genética Médica, o ACMG, criou um sistema de 5 classes. Pensem nisso como um manual de regras. Uma variante pode ser classificada desde benigna, ou seja, inofensiva, até patogênica, que é quando ela está ligada diretamente a uma doença. E no meio, claro, tem todo um espectro de incertezas. Tá, mas como é que se decide em qual dessas 5 categorias uma variante entra? Isso não é um chute de jeito nenhum. É um trabalho de investigação, um quebra-cabeça onde cada peça de evidência é juntada para construir um caso sólido. E as pistas vêm de todos os lados. Os cientistas olham bancos de dados gigantes, fazem experimentos em laboratório, analisam o histórico das famílias. E o ponto crucial para a nossa conversa de hoje, eles usam análises computacionais. O famoso in silico, que nada mais é do que simulações feitas no computador. E é exatamente aqui que o nosso protagonista, o PP3, entra em cena. Agora sim, vamos focar totalmente no critério PP3. Se as outras evidências são como, sei lá, testemunhas e provas físicas de um crime, o PP3 é o trabalho do perito digital, que usa o poder computacional para prever o estrago que uma variante pode causar. A definição original lá de 2015 era basicamente a seguinte: se vários programas de computador diferentes concordassem que uma variante tinha cara de ser problemática, isso contava como um ponto a favor, uma evidência de suporte para sua patogenicidade. Era uma ideia de consenso. E quem são esses detetives digitais? São programas com nomes como Revel, Sift e, mais recentemente, o superpoderoso AlphaMissing. Cada um deles ataca o problema de um jeito diferente, analisando a estrutura da proteína, vendo se aquela parte do gene é importante em outras espécies, tudo para tentar prever o impacto da alteração. São ferramentas incríveis, mas como a gente vai ver agora, a forma de usar essas ferramentas mudou, e muito. E aqui a gente chega no coração da nossa análise, porque a ciência é assim, né? Ela evolui. O que era a melhor prática em 2015 foi totalmente revisto. Com mais dados, mais experiência, a comunidade científica aprendeu a usar essas ferramentas de um jeito muito mais preciso. A mudança de paradigma é brutal e está bem clara aqui. Em 2015, a ideia era buscar um consenso. O problema é que isso era como perguntar a opinião de vários especialistas que às vezes discordavam e o resultado final era meio fraco. Hoje, a recomendação de grupos de referência como ClinGen é outra. Em vez de um consenso vago, a orientação é: escolha a melhor ferramenta, a de maior desempenho, e use pontos de corte bem definidos. E o mais importante, a força dessa evidência agora pode pular de um simples suporte para moderada ou até forte. É um salto de confiança gigantesco. Resumindo a história, qualidade acima de quantidade. Em vez de perguntar para 5 detetives com métodos diferentes e fazer uma média, agora a gente confia no nosso melhor investigador. Aquele que tem o melhor histórico, cujos resultados são comprovadamente mais confiáveis. Isso limpa o ruído e aumenta demais a precisão do diagnóstico. Ok, tudo isso parece muito técnico, eu sei. Mas a pergunta que fica é: e daí? Por que essa precisão toda importa tanto? Bom, é porque isso muda a vida das pessoas. Vamos ver como isso se traduz no mundo real.
Esse fluxograma de um estudo feito em Portugal mostra o tamanho do desafio. Os pesquisadores começaram com mais de 12 mil variantes em quase 4 mil pessoas, um mar de informação. E aplicando uma série de filtros rigorosos, incluindo critérios como o PP3, eles chegaram em apenas 259 variantes que eram realmente importantes. Cada passo nesse funil, cada critério aplicado com precisão é absolutamente vital. E o resultado final dessa investigação minuciosa? O estudo descobriu que 6,2% das pessoas analisadas tinham o que a gente chama de achados clinicamente acionáveis. O que isso quer dizer? Que elas tinham variantes genéticas que poderiam guiar o cuidado médico, seja na prevenção, no monitoramento ou até num tratamento mais cedo. E esses achados são muito concretos. Quase metade estava ligada a doenças cardiovasculares. Outros 32% indicavam uma predisposição a diferentes tipos de câncer. Esses não são só números numa pizza. São pessoas, famílias, histórias. E uma classificação genética correta, apoiada por um critério PP3 bem calibrado, pode fazer toda a diferença na vida delas. Para fechar, a história do PP3 é um belo exemplo de como a nossa capacidade de ler o livro da vida está melhorando a cada dia. De um consenso meio frágil para ferramentas superpotentes e calibradas, a precisão só aumenta. Isso deixa a gente com uma pergunta fascinante para o futuro. Com o avanço da inteligência artificial, que outros segredos o nosso DNA ainda vai nos contar?